Lucas capítulo 2, convido você a ir comigo para a última mensagem da nossa série, A História por Trás da História. Nós estivemos tratando do tema que envolve a chegada do rei, o rei prometido, nascimento de Jesus, alguns detalhes que fazem parte dessa história que está narrada para nós nos 4 evangelhos. E hoje nós vamos abrir então a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2. Fazendo uma breve recapitulação, primeira mensagem nós tratamos da genealogia de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus. Falamos sobre uma genealogia improvável, uma família improvável, e é exatamente deste contexto que vem o nosso Salvador, Jesus. Também tratamos a respeito de Maria, a história por trás da história envolvendo a mãe biológica de Jesus. Também tratamos de José, o pai de Jesus, quem era José e algumas lições também que nós podemos aprender com este homem. E hoje nós vamos tratar especificamente de alguns detalhes que envolvem o nascimento de Jesus e que estão narrados aqui por Lucas. Lucas, ele é dos evangelhos, o evangelho que mais se preocupa com os detalhes. É o mais detalhista dos 4 evangelhos. Ele vai descrevendo os fatos, ele vai narrando aquilo que aconteceu, ele tem suas fontes históricas importantes, ele vai descrevendo com mais riqueza de detalhes do que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, que é o último evangelho a ser escrito. Meus irmãos, eu quero então fazer a leitura desse texto com vocês, Lucas capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 7. O rei deitado na manjedoura. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O rei deitado numa manjedoura. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante aqui o detalhe, e deu à luz ao seu primogênito, o seu primeiro filho, indicando que Maria teve outros filhos após Jesus. Algumas pessoas me perguntam, Maria teve mais outros filhos além de Jesus? É claro que ela teve outros filhos além de Jesus. Jesus também teve irmãos também, né? Nós vemos que Tiago foi irmão de Jesus. Então, Jesus não foi filho único nessa família, mas o texto indica isso, dizendo aqui que foi o seu primeiro filho, deu à luz ao seu primeiro filho, o seu primogênito. Um detalhe que a gente às vezes não percebe no texto, mas está aqui. Então, ela o envolve em panos e o coloca sobre uma manjedoura. Ela deita aquela criança, aquele bebê, numa manjedoura. Meus irmãos, a chegada de um filho na vida de um casal é sempre um momento muito esperado. Um momento muito aguardado. Os pais se preparam para esse momento, não é? Quem já foi pai aqui, ou mãe, sabe do que eu estou falando. É um momento que é aguardado com muita expectativa. E quando uma criança, meus irmãos, nasce, tudo muda. Tudo muda. O nosso mundo, ele se amplia. Tudo vai se ampliando. Tudo começa a ser ampliado. A realidade, ela vai se ampliando. A nossa vida vai se ampliando à medida em que um filho nasce, chega. Porque filho é igual a espaço. Filho é igual a espaço. Primeiro nós abrimos espaço no nosso coração, não é? A gente fica pensando, será que é possível amar alguém ainda, além do meu cônjuge? Será que eu posso compartilhar desse amor com mais alguém? E amar outra pessoa com tamanha intensidade? A gente abre espaço dentro do nosso coração para a chegada de um outro ser humano,
que vai requerer a nossa atenção, que vai requerer a nossa energia. Então, quando um filho nasce, o nosso coração é como se ele se ampliasse, é como se o nosso coração crescesse. Nosso coração cresce com a chegada de um filho. Mas também nós abrimos espaço, não somente no nosso coração, mas também abrimos espaço no nosso bolso. No nosso orçamento familiar, não é? Porque ter filho é caro, meu irmão. Porque parte do nosso orçamento agora precisa ser canalizado e direcionado para aquela criança. Ela tem necessidades. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser vestida, ela precisa ter muita fralda, muitos pacotes de fralda, né? Alguns até os 3 anos, aí, dependendo, né, da situação. Então, nós abrimos um espaço no nosso orçamento familiar também para receber um filho. Mas também nós abrimos espaço no sentido literal, espaço físico, porque a chegada de um filho pode significar que nós vamos precisar de mais um quarto na nossa casa. A chegada de um filho pode significar que nós vamos precisar ampliar o espaço físico. Pode significar uma casa maior. Porque criança, meu irmão, vai tomando espaço na nossa vida. E se você deixar, ela preenche todos os espaços. Não sobra nem espaço para você mais. Né? Criança é assim, o filho é assim. Ele vai tomando e preenchendo todo o espaço. Só que nós temos algo interessante na história de Jesus, que é a história do Natal. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que não havia lugar para ele. Não havia lugar para Jesus. Não havia. Por que não havia lugar para Jesus, meus irmãos? Você já parou para pensar nisso? Não tinha lugar para ele. Não tinha um quartinho para Jesus. Nem que fosse pequeno. Não tinha. A cidade de Belém não estava preparada para receber o rei prometido, o Messias. Jesus não tinha um teto para abrigar. Os pais de Jesus, Maria, José, eles não tinham sequer um teto para trazer essa criança para dentro da história, meus irmãos. E isso é algo que me intriga. Saber que o mundo não estava preparado para receber o Messias. Não havia espaço para abrigar o Filho de Deus. Não havia lugar para ele. Se Jesus fosse nascer nos nossos dias agora, vamos dizer que Maria e José estão aqui em Gravataí, e eles começam a bater de casa em casa, e de repente eles batem na sua porta. Na sua porta, na porta da sua casa, eles batem lá. Vamos transportar essa história para os dias de hoje, tá bom? Vamos fazer esse exercício. E está lá José e Maria, essa criança está para nascer, Maria está em trabalho de parto, ela está prestes a trazer aquela criança para o mundo, e ela precisa de um lugar, e eles batem na sua porta. Será que lá teria um lugar para Jesus nascer na sua casa hoje? Eu sei que na casa da minha sogra tem um quarto de hóspedes lá. Lá tem um quartinho de hóspedes, né? Quando a gente manda a Esther para lá e o Eliabe, eles ficam naquele quarto. Eles amam aquele quartinho, né? Na casa da minha mãe também, depois que a gente saiu, sobrou quarto. 4 irmãos, né? Cada um constituiu família, saiu de casa, você pensa que sobrou quarto. Na sua casa teria um lugar para Jesus? Não havia lugar para o Filho de Deus. Não havia. Meus irmãos, o anjo, quando ele vai anunciar a chegada do rei prometido,
Lucas capítulo 2, versículo 12. Jesus já havia nascido. Lucas, ele está colocando aqui os acontecimentos na sequência cronológica. Jesus já tinha nascido. Agora agora o anjo vai até os pastores são também comunicados desse nascimento, da chegada do rei. Lucas 2:12. Olha o que diz lá no versículo 12. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo, quando fala com os pastores que estavam no campo apacentando aqui as suas ovelhas, o rebanho, o anjo diz para eles: vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. São dois sinais que o anjo aqui deixa com esses homens. Dois sinais de que eles estavam diante do rei prometido, diante do Messias. O artigo definido, o bebê, nos deixa claro que se tratava daquele que foi esperado há muito tempo. O rei prometido. Não se trata de um bebê, vocês encontrarão um bebê, um artigo indefinido, mas a palavra o, artigo definido, o, está se tratando de uma pessoa específica. Vocês encontrarão o bebê. O bebê. Meus irmãos, é muito interessante na Bíblia você tomar muito cuidado com um artigo, porque um artigo pode mudar todo o sentido de uma frase, de um parágrafo. Um artigo. Vocês encontrarão o bebê. Não é mais um que nasceu. Não é qualquer bebê. Vocês encontrarão o bebê. Aquele que é esperado. O rei prometido. E o primeiro sinal, meus irmãos, qual era? O bebê envolto em panos. Envolto em panos. Uma tradução vai trazer da Septuaginta, né? Se nós olharmos para um texto um pouco mais que se atém mais à questão do sentido, essa palavra panos aqui fala de faixas de linho. Vocês encontrarão o bebê envolto em faixas de linho. Eu vou traduzir mais no sentido literal. Ele estará vestido em trapos, coberto por trapos. Não tinha uma vestimenta melhor para o rei? Não tinha talvez um manto vermelho de púrpura, um tecido mais fino, adornado, para envolver o bebê messiânico, o rei prometido? Não tinha, meus irmãos, um outro tipo de tecido, talvez mais sofisticado, para envolver o Filho de Deus? Ele nasce e ele é coberto com trapos. Sabe por que isso é interessante para nós, meus irmãos? Nós prestarmos atenção nisso? Porque naquela época, como é que os reis, eles ostentavam o seu poder, eles mostravam e revelavam o seu poder, o seu status, por meio da vestimenta. Roupas, vestes, nos tempos de Jesus, significava condição social. Indicava qual era a condição social daquela pessoa, dependendo da forma como ela estivesse vestida. Será que era só nos dias de Jesus isso? Será que isso ficou só no tempo de Jesus, meus irmãos? Muitas pessoas hoje querem mostrar status por meio da sua roupa, da sua vestimenta. Tem gente que só usa roupa de grife. Não sou contra isso, né? Mas muitas pessoas fazem isso, por quê? Porque elas querem mostrar que elas têm muito dinheiro, que elas podem. Status. Nós vivemos numa sociedade que não é muito diferente da sociedade que Jesus viveu, que valorizava muito isso, a vestimenta, tanto que os reis se vestiam com finos trajes, vestes. As vestes reais de um rei, os fios eram tecidos de ouro.
bordados, adornamentos, adornos, enfeites. Meus irmãos, tudo isso estava relacionado com o status, com a capacidade e o poder aquisitivo. Hoje em dia também isso tem acontecido muito nos nossos dias. A roupa era um símbolo de poder, de nobreza. Mas Jesus, quando nasceu, a primeira roupa que ele veste é um trapo. Esse ato de envolver Jesus, ou vestir o corpo de Jesus com panos, ele vai se repetir não somente na cena do nascimento de Jesus, mas esse ato vai se repetir também na cena da crucificação. Lá em João capítulo 19, versículo 40, diz assim, o Evangelho de João: tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho. A mesma expressão que aparece lá quando Jesus nasce, que ele foi envolvido em faixas de linho, aparece também lá no evento da crucificação. Depois que Jesus é morto na cruz, e o seu corpo é descido da cruz, ele é também envolvido em faixas de linho, em trapos, panos. E lá em João 19,40 diz, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ao nascer, Jesus foi embrulhado, envolvido com panos de linho. E também após a sua morte na cruz, o seu corpo foi descido por José de Arimateia, que era um discípulo secreto de Jesus. José de Arimateia era um homem que tinha muitas posses. Ele compra um túmulo que nunca tinha sido utilizado antes para colocar o corpo de Jesus. Então José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, são os dois homens que descem o corpo de Jesus da cruz e envolvem o seu corpo, da mesma forma como ele foi envolvido quando ele nasceu. Na sua morte, o corpo de Jesus também é envolvido em panos, em faixas de linho, para ser preparado para o seu sepultamento. A primeira roupa que Jesus vestiu quando entrou neste mundo não tinha qualquer traço de beleza. A última veste que Jesus vestiu quando esteve nesse mundo também não possuía qualquer beleza. Jesus entra e sai deste mundo, meus irmãos, sem qualquer ostentação, sem qualquer apego, com humildade. Isso é o Natal, isso é o Evangelho. O Evangelho é contracultural. A mensagem do Evangelho é contracultural, está na contramão da cultura. O Natal é contracultural também, está na contramão da cultura. A mensagem do Natal tem a ver com a simplicidade, a humildade que marcou toda a vida e a trajetória de Jesus quando ele esteve por esse mundo, quando ele passou por este mundo, desde o seu nascimento e até o fim da sua vida. Jesus, ele demonstrou humildade. Ele viveu entre aqueles que ninguém queria viver. Ele andou com aqueles que ninguém queria andar. Ele amou aqueles que ninguém queria amar. Ele esteve em meio a essas pessoas vulneráveis, pobres, esquecidas, abandonadas. Era com esses que ele esteve, era com esses que ele se importou, quando ninguém se importava. Essa é a mensagem do Natal. A trajetória de Jesus, no tempo que ele esteve entre nós, foi marcada pela humildade. Humildade. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso rei foi humilde de coração. Ele foi diferente de todos os outros reis que já existiram ao longo da história humana. Ele foi diferente. Nenhum rei que existiu na história humana se equipara, se iguala, se compara a este rei da manjedoura, ao bebê real que nasceu, e logo que nasceu, foi vestido de trapos. É um rei maltrapilho. Essa é a mensagem do Natal. Um rei maltrapilho.
Esse é o nosso rei. Ele veio se identificar conosco. Por isso ele nasceu dessa forma. Por isso ele entra na história por esse caminho. Ele trilha esse caminho, o caminho da humildade, para nos mostrar que nós também precisamos entrar por esse caminho. Ele vem por esse caminho, ele vem e nasce dessa forma, meus irmãos. Por quê? Por quê? Porque ele quer se identificar conosco, com a nossa miséria. Com a nossa miséria. O rei nasce e logo é vestido por trapos, por panos. Você acha que Maria e José eles tinham dinheiro, eles tinham condições de comprar um tecido caro, caríssimo naquela época, porque a roupa naquela época era só aquelas pessoas mesmo mais bem posicionadas no sentido da pirâmide social, que podiam comprar isso, ter acesso a esse tipo de roupa, ou de tecido caro. Mas o nosso rei foi envolvido em panos, no momento que nasce, e também após a sua morte. O primeiro sinal se trata de um bebê envolvido em panos. A mensagem da simplicidade. Um outro sinal, meus irmãos, que aparece no texto também, Lucas capítulo 2, versículo 12. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e também deitado numa manjedoura. Segundo sinal. Deitado numa manjedoura. A manjedoura aqui, o Márcio, né, o nosso carpinteiro aqui da igreja, né, nosso marceneiro, ele fabricou aqui uma manjedoura aqui, deixa eu puxá-la mais para cá. Por sinal, essa manjedoura aqui foi muito bem feita, confeccionada. Eu tenho que dar os parabéns para o Márcio aí, né? Foi o Márcio e mais alguém que fez, não sei quem lembra aqui, mas foi o Márcio e teve... E o Júnior, irmã, o Márcio Júnior, né? Que fizeram, ó, ficou top, né? Vamos usar para o próximo Natal, né? Vamos ver se até lá a gente consegue usar de novo. Ficou muito linda. O bebê Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura. Eles colocaram aqui, né, algumas folhas secas, porque é exatamente isso, né? Que era colocado dentro das manjedouras, feno, capim, para alimentar os animais. Vamos falar um pouquinho sobre a manjedoura. A manjedoura, meus irmãos, alguns conhecem por estrebaria, alguns conhecem por coxo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está muito familiarizado com essa palavra, né? O coxo, ou aquela gamela. Aquela gamela que você, quando assa a carne, coloca a carne dentro, aquela gamela, né? É daí que vem essa ideia também, né? A gamela era usada para os animais, sempre foi usada para os animais. Aí o gaúcho, né, teve uma boa ideia, ó, dá para botar carne nesse negócio aqui também, né? Mas historicamente, né, o contexto que está por trás da gamela era um utensílio realmente que era usado para alimentar os animais. A gamela, um coxo, meus irmãos. Era isso. Foi ali que o bebê Jesus, o rei prometido, salvador do mundo, foi colocado numa manjedoura, num lugar também desprovido de qualquer beleza. E é interessante nós olharmos porque a vida de Jesus, meus irmãos, ela acontece na manjedoura, mas também tem um ponto alto na história de Jesus, que é a cruz. E esses dois acontecimentos marcaram a história da redenção. A manjedoura e a cruz. E a cruz. Você jamais encontraria naquela época uma manjedoura, por exemplo, numa vitrine de um shopping center. Você jamais encontraria esse utensílio no ambiente familiar, dentro de uma casa. Você não encontraria uma manjedoura dentro do ambiente doméstico. Você nunca encontraria também uma cruz dentro de um ambiente doméstico. Esses dois utensílios, a cruz e a manjedoura e a cruz, são utensílios que eles têm muitas semelhanças. Ambos são feitos de madeira.
Tanto a manjedoura é feita de madeira, quanto também a cruz é feita de madeira. A manjedoura e a cruz possuem muitas semelhanças. Você nunca encontraria, por exemplo, uma manjedoura dentro de um palácio. Você também não encontraria uma cruz dentro de um palácio. A manjedoura, as pessoas evitavam olhar para uma manjedoura, por quê? Porque era algo desprezível e repugnante. A cruz também era algo desprezível e repugnante. As pessoas viravam o rosto quando elas estavam diante de uma cruz. Não é como nós hoje, né? Você carrega a cruz no pescoço, tem igrejas que colocam a cruz lá na frente, né? Nós cristãos temos a cruz como um símbolo hoje. Mas na época de Jesus, que Jesus viveu, a cruz era temida, porque era a pior pena capital que alguém poderia sofrer naquela época era a morte de cruz. As pessoas viravam o rosto para não olhar para uma cruz. Era algo desprezível. A manjedoura também se trata de algo desprezível. Não tinha qualquer valor diante da sociedade daqueles dias. Tanto a manjedoura quanto a cruz. Mas é ali na manjedoura que Jesus é colocado. Esses dois lugares, a manjedoura e a cruz, são um retrato da condição humana. A nossa existência é marcada por momentos de extrema euforia. A manjedoura, um lugar de alegria, um lugar que é marcado pela festa, pela euforia extrema. Mas também a nossa existência é marcada pela cruz. A cruz é o símbolo da dor, é o símbolo do sofrimento, da angústia, da solidão. Tanto a manjedoura, o lugar da manjedoura, quanto o lugar da cruz, marcam a nossa trajetória nesse mundo. É um retrato da condição humana. A nossa existência nesse mundo, meus irmãos, é marcada por momentos de intensa, extrema alegria, mas também é marcada por momentos de profunda angústia, tristeza e solidão. E a nossa vida vai acontecer e vai se dar sempre ou na manjedoura ou na cruz, porque a manjedoura e a cruz estão interligadas. Diante da manjedoura, a mãe de Jesus chora de alegria. Você já imaginou a emoção de Maria? A alegria de Maria em ser a mãe do Messias? Você já imaginou essa mulher rindo, soltando gargalhadas, cantando alegremente? Maria se alegrou naquele momento. Diante da manjedoura, ela se alegra. Mas diante da cruz, ela chora. Diante da cruz, a mãe de Jesus chora de tristeza. Ao redor da manjedoura havia festa, cânticos, celebração. Na cruz havia silêncio, pranto, dor, solidão. Na manjedoura, Jesus sente o aconchego dos seus pais. Na cruz, Jesus experimenta o abandono do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus bradou da cruz. Ele experimenta a dor do abandono, de ser abandonado, de se sentir sozinho. Por que Jesus foi colocado numa manjedoura, meus irmãos? Se tratava de um lugar inadequado para colocar uma criança. Um lugar impróprio, inapropriado, um lugar imundo. Do ponto de vista da asepsia, então, uma criança precisa nascer num ambiente esterilizado, não é? Para evitar contaminação, bactéria, etc. Hoje em dia, todo cuidado é pouco quando se trata de uma criança que nasce, de um recém-nascido. Naquela época, Jesus nasceu no pior lugar que tinha para uma criança nascer. Do ponto de vista da asepsia, era um lugar inapropriado e um ambiente totalmente insalubre. Mas é lá que ele decide e resolve nascer. A manjedoura é desprezada. Hoje em dia a gente gosta, acha bonitinha a manjedoura, né? A gente traz para o culto a manjedoura, não é? As pessoas montam um presépio e colocam lá uma manjedoura bonitinha. Mas na época de Jesus não era assim.
não tinha qualquer valor, qualquer significado. Passou a ter significado para nós cristãos, porque o rei prometido foi colocado ali. Isso que eu acho fantástico, né? Jesus, ele ressignifica tudo. Por causa de Jesus, hoje, nós trazemos uma manjedoura para o culto. Porque para nós se tornou um símbolo de algo que nos faz lembrar da nossa esperança, da nossa salvação, da nossa redenção. A manjedoura hoje para nós cristãos é um símbolo bonito, precioso, simbólico. Por causa de Jesus. Por causa dele. Meus irmãos, existe alguma razão para Jesus ter sido colocado numa manjedoura? A primeira razão óbvia é que não havia outro lugar. Não é? O próprio texto diz, não havia espaço para Jesus, não havia nenhum quartinho para colocar o Salvador. Mas por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Primeiro, porque não tinha outro lugar. Tivemos que improvisar. Então, de improviso aqui, vai a manjedoura mesmo, né? Improvisa, não tem improvisa. De improviso. Mas tem uma outra razão que eu considero importante, que é uma razão teológica. A razão teológica por que Jesus foi colocado dentro daquela manjedoura é porque o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Esse plano já estava traçado muito antes de ele acontecer dentro da história. Deus não está preso ao tempo, Deus está fora do tempo, Deus não cabe na história, Deus está para além da história, mas esse Deus que está para além da história é Deus que cumpre planos dentro da história. Nós somos seres que estamos presos à história, ao tempo. Deus não está preso à história. Então esse plano de redenção já havia sido traçado desde a eternidade, não é por acaso que esse bebê foi colocado nesse lugar. Há uma razão teológica para isso. E essa razão teológica está em Isaías. Isaías 53, versículo 1 ao 3. Eu quero encerrar olhando com vocês para esse texto precioso. O profeta Isaías profetizou muitos anos antes do Natal. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro. Se tratando de Jesus, uma profecia messiânica no Antigo Testamento que está apontando para Jesus, é um texto messiânico. Falando de Jesus aqui, Isaías disse, ele cresceu diante dele como um broto tenro, frágil, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Está aqui uma razão teológica. No Antigo Testamento, por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Porque desde que ele nasce, ele já está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Isso aconteceu para se cumprir as profecias. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Meus irmãos, esse texto de Isaías não faz referência apenas ao Cristo da cruz, que foi morto no Calvário, mas também faz referência ao bebê da manjedoura, aquele que nasceu e desde que nasceu ele experimentou a humilhação, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Ele se esvaziou da sua glória, como está lá em Filipenses também, né? Aquele que era Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes abriu mão da sua glória, se esvaziou da sua glória e veio até nós. E foi obediente até a morte. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esta é uma razão teológica, porque o bebê messiânico foi colocado na manjedoura. Porque ele foi aquele que Isaías profetizou, que viria e que seria desprezado e experimentado na dor, experimentado no sofrimento. No sofrimento. Homem de dores, de dores. Jesus não valorizou aquilo que hoje a sociedade mais valoriza, que a nossa cultura hoje mais valoriza. Para Jesus, não tinha qualquer valor. Meus irmãos, a conclusão que nós chegamos sobre o Natal e da nossa série é que o Deus, Criador de todas as coisas, aquele que é grandioso, um Deus grande, ele trilhou o caminho da humilhação. Ao decidir entrar nesse mundo, ele optou pelo caminho da humilhação. Ele passou por esse mundo e trilhou esse caminho da obediência, da rendição, da entrega, da submissão. Essa é a mensagem do Natal. Um Deus tão grande, mas que encolheu. Um Deus que encolhe. Um Deus que é tão grande, mas se tornou tão pequeno ao ponto de caber dentro de uma manjedoura. Um Deus tão grande, mas que encolheu, que ficou pequeno, ao ponto de caber dentro do seu coração e dentro do meu coração. Que coisa extraordinária! Essa é a mensagem do Evangelho. O Deus que criou todas as coisas, o Deus grandioso dos céus e da terra, decidiu morar dentro do nosso coração. Essa é a mensagem do Natal. De repente você olha para o seu coração hoje, e o seu coração se parece com uma manjedoura. Né? E você olha para dentro do seu coração e você vê, tem tanta coisa ruim aqui. Tanta coisa sem valor. Você olha para o seu coração e você diz, o meu coração é um lugar que não é muito convidativo. O meu coração às vezes me assusta. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso, é corrupto, é enganoso. De dentro do nosso coração brota coisas inimagináveis. O pecado está ligado ao nosso coração. O nosso coração é pecaminoso. E muitas vezes você se depara com o seu coração e você fica assustado. E você pensa assim, eu acho que eu não moraria dentro do meu próprio coração, não. Acho que não é um lugar bom. Faça uma autoavaliação. E você vai perceber que o seu coração, o meu coração, o nosso coração se parece com uma manjedoura. Esse lugar impróprio, inadequado, pouco convidativo para que alguém como Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, possa habitar, possa descansar, possa viver, possa ser colocado ali num coração cheio de pecado, cheio de orgulho, muitas vezes cheio de amargura, cheio de rancor. Mas é exatamente ali, dentro desse coração, cheio de tudo isso, de outras coisas que eu não vou mencionar aqui, que Jesus, ele quer exatamente estar, morar, ele quer habitar nesse lugar. Talvez o pior lugar do ponto de vista moral, espiritual, para Deus estar é o nosso coração. Mas é ali, justamente ali, que Ele quer estar. Que Ele quer ser colocado, que Ele quer habitar. O Messias quer habitar. E Ele veio para habitar no nosso coração. Meus irmãos, é muito bom saber que Jesus é o meu Salvador. Mas eu fico pensando, será que ele já é o salvador da minha filha, da Esther? Ele veio para ser o nosso salvador pessoal. Eu não posso ter apenas convicção que Jesus habita no meu coração, mas eu estou preocupado com os meus filhos também, para saber se Jesus de fato habita no coração deles também.
E às vezes a gente acha que Jesus habita no coração do outro, mas no meu coração eu acho que Jesus não habita, Jesus está muito longe do meu coração. Mas eu quero convidar você hoje a olhar para o seu coração, da maneira como ele está hoje. E dizer, Senhor, eu sei como o meu coração anda ultimamente, mas eu quero te convidar a habitar, a se fazer presente e a realizar a tua obra dentro do meu coração. Não queira arrumar o seu coração para Jesus. Sabe aquela pessoa, não, primeiro eu vou arrumar o meu coração, eu vou deixar tudo arrumadinho, e aí sim eu vou convidar Jesus para entrar no meu coração, aí sim eu vou abrir o meu coração para Jesus, primeiro eu vou deixar o meu coração em ordem. Não, quem coloca em ordem a nossa vida, quem arruma o nosso coração, não somos nós, é Jesus, a gente depende dele, você não dá conta de arrumar as coisas. Se depender de nós, o nosso interior, o nosso coração vai ser um caos total. Mas se você confiar em Jesus e deixar Ele entrar no seu coração, como Ele entrou na história também, no lugar talvez mais inapropriado, é ali que Ele vai habitar e que Ele vai começar a colocar todas as coisas em ordem. É ali, a partir do nosso coração. Amém? Então eu quero pedir que você se colocasse de pé hoje aqui. Eu quero convidar você a oferecer o seu coração, apresentar o seu coração a Deus como se ele fosse uma manjedoura. É uma manjedoura. Cheio de impureza. Um lugar impuro. Devastado. Esse é o nosso coração. A mensagem do Natal não é uma mensagem coach, viu, meus irmãos? O evangelho tem nada a ver com coach, tá? Nada a ver com coach. Ah, porque o seu coração é bonitinho, porque vamos enfeitar o coraçãozinho do ser humano, né? Vai procurar na Bíblia o que é o coração do homem. Faz um estudo na palavra de Deus para descobrir o que é o coração humano. Você vai se assustar, você vai tomar um choque ao descobrir o que é o seu coração, o meu coração. Mas é exatamente no nosso coração que Jesus quer nascer, que Ele quer se fazer presente, que Ele quer habitar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vida, presente a Ele o seu coração, assim como você está. Se apresente diante do Senhor. Nós vamos cantar uma canção, o grupo já pode começar já. E eu quero pedir que você se coloque diante do Senhor. Último culto do ano, faça isso. Faça isso, se coloque diante do Senhor, diga, Senhor, eu reconheço que Tu és aquele que veio ao mundo para me redimir, para me salvar, para me libertar do pecado e dos pecados também, dos meus pecados. Eu sei, Senhor, que o meu coração não é o melhor lugar para que o Senhor venha habitar. Mas um Deus que foi colocado numa manjedoura, um rei que foi colocado num lugar tão sem valor, inútil talvez, mas é um lugar que está aberto, está pronto para acolher o Senhor, o Salvador do mundo e da história. A nossa vida só tem valor, Senhor, se o Senhor estiver nela. A nossa história só tem valor se o Senhor fizer parte da nossa história. A manjedoura hoje tem um símbolo, ela é preciosa para nós cristãos, porque ela revela o Deus que se fez gente, o Deus que encarnou, o Deus que veio a esse mundo, que nasceu na forma de um bebê. Mas a manjedoura não tinha até então valor qualquer, nenhum, era desprezada. Nós também, Senhor, longe do Senhor, sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido, a nossa existência não tem um sentido, um significado fora de Cristo. Não há razão para vivermos. Sem Jesus, não há verdadeiro Natal.
Sem Jesus não há esperança verdadeira, real, paz concreta. Sem Jesus não há solução para mim e para a sua vida, para essa humanidade. Não há saída, não há alternativa, não nos resta nada. Por isso eu quero convidar você hoje a fazer isso. Se abrace com Jesus nesse ano que está começando agora. Se abrace com Jesus. Busque a Jesus. Creia em Jesus. Aprenda com Jesus. Aprenda de Jesus. Permita que o Evangelho transforme a sua maneira de ver, de enxergar, de perceber as coisas, de tratar as pessoas. Talvez você precise aprender a tratar melhor as pessoas. E é só com Jesus que a gente vai conseguir isso. A nossa vida só ganha sentido se for vivida com Jesus, na presença de Jesus. Meu coração e tudo que há em mim, meu vi por amor a Ti, Senhor. Por amor a Ti, meu Rei, meus sonhos rendo a Ti, e o meu direitos dou. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. Pela vida do Senhor. E eu entregamos tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti. Tudo a Ti, eu entrego tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração, entrega a Ti, Jesus. E que o mundo dá. Tudo que o mundo nos dá, Senhor, nós queremos colocar aos pés da Tua cruz essa manhã, Senhor. Por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhar a Tua dor, a manjedoura e a cruz. Entrego tudo a Ti, Senhor, a Ti, tudo a Ti. Entregamos tudo a Ti, Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém, Senhor. Nós entregamos, Senhor, nesta manhã, nesse último culto do ano, nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti. Jesus quer fazer parte da tua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus quer fazer parte da tua história hoje. Dê espaço para que Ele venha e para que Ele se torne o teu Salvador pessoal nessa manhã. Ele veio para ser o teu Salvador. Você precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Foi por essa razão que Ele vem, para nos salvar. Para nos salvar. Para ser o nosso Salvador. Senhor, nós abraçamos esse projeto, Senhor. O teu projeto para as nossas vidas. Nós abraçamos, Senhor. Nós queremos te oferecer o nosso coração. De repente o teu coração hoje está tão cheio de orgulho, está tão cheio de soberba, que não tem muito espaço para Jesus aí dentro. Eu quero convidar você a quebrantar o seu coração hoje. Quebranta o teu coração. Deixa Deus quebrar esse orgulho, essa soberba do seu coração, para que Ele de fato entre no seu coração e Ele seja o teu Senhor, o teu Salvador, para que Ele possa reinar na tua vida. Você tem que abrir mão desse orgulho. Nós temos orgulho no nosso coração e muitas vezes esse orgulho precisa ser quebrado, precisa ser tratado.
porque não tem espaço para Jesus, aonde tem orgulho, onde tem soberba. Mas a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, Deus não resiste a um coração que se quebra, a um coração contrito, Ele não resiste, Ele não resiste. Então, ofereça ao Senhor um coração quebrantado hoje, um coração contrito. Diga: Senhor, eu me coloco totalmente aos teus pés, eu me entrego totalmente ao Senhor hoje, Senhor Deus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Os meus direitos, eu abro mão dos meus direitos, Senhor. Tudo que muitas vezes você mais quer é se apegar aos seus direitos. Jesus abriu mão dos seus direitos para ser crucificado na cruz como um malfeitor. Ele não tinha pecado, aquele que era santo, aquele que era sem pecado, nasceu, entrou para dentro da história, esse mundo cheio de pecado, viveu entre pecadores, e foi crucificado entre dois pecadores malfeitores, aquele que não tinha pecado, por nós, por amor a nós, por amor a você. É por isso, Senhor, que nós queremos te convidar, Senhor, a continuar regendo a nossa história, conduzindo a história, Senhor. Vem fazer parte da nossa vida, vem fazer parte da vida do teu povo, da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem ser o nosso Senhor. Nós te oferecemos o nosso coração como aquela manjedoura, Senhor. Um lugar sem qualquer sofisticação. Um lugar, Senhor Deus, marcado muitas vezes pela pela miséria, pela fragilidade, mas é ali, é justamente ali que nós queremos que o Senhor venha habitar e venha estar, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Senhor, eu entrego também a passagem do Natal agora, aqueles que vão passar o Natal com suas famílias. Leve cada um em segurança para suas casas, para os seus lares, Senhor. Abençoa cada família que está aqui hoje representada, Senhor. E que seja uma noite de Natal especial. E que nós não venhamos esquecer do verdadeiro sentido e significado do Natal, Senhor Deus. Ao partilharmos desse momento com os nossos familiares, amigos agora, que o Senhor conduza esse momento para que seja um momento especial para todos, Senhor. E nós não queremos lembrar do Senhor apenas no Natal. Nós queremos lembrar do Senhor ao longo de todo o ano, Senhor Deus. Porque Natal é todo dia, Senhor Deus. O Natal é toda hora, Senhor. O Natal é todo momento, Senhor. Não é apenas nessa época do ano que nós queremos lembrar do Senhor, mas ao longo de todo o ano nós queremos continuar lembrando do Senhor. E fazendo com que o Senhor faça parte da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com você, meu irmão, minha irmã, com cada família que está aqui, que te acompanhe até o próximo ano, no nome de Jesus. Amém e amém.